A única coisa é que eu vou fazer os exercícios numa ordem diferente da que está na lista, porque eu acho que vai ficar mais fácil para que vocês consigam assimilar, tá? Vou resolver todos, mas não na ordem que está lá na lista, ok? Então, gravação está ativada. Está, beleza. Vamos à solução da lista sobre dinâmica newtoniana, tá? O primeiro exercício que eu vou resolver é o exercício de número 4 da lista, que é o exercício do que é conhecido aí na literatura, a estrutura que é conhecida como máquina de Atwood. Vocês digitarem aí máquina de Atwood no Google, no São Google, vão ver um monte de tipos de máquinas de Atwood. Essa é a mais básica, é aquela que tem uma roldana só. A gente pode fazer isso acoplando várias roldanas, tá? E essa aqui foi a atividade, né, o exercício de número 4, e ele foi passado assim: para que o sistema tenha um movimento com uma aceleração solicitada de 6 metros por segundo ao quadrado, sendo que a massa MA sobe e a massa MB desce, ou seja, movimento de subida do lado esquerdo, de Ô, descida. professor, Oi. esse aí não é o número 5 nosso, não? 5? Aqui para mim aparece como 4. É, isso para nós tá 5. Tá como 5? É, Tudo no bem. meu tá 5, né? Tá. Deixa eu puxar exatamente o que vocês estão vendo da turma, então. Bom, e aí nesse caso sobe A, desce B, e a roldana faz um movimento assim, tá? A gente está considerando esse cabo como inextensível, ou seja, um cabo que não estica, o que nos dá algumas informações, né, como a gente viu anteriormente lá nos exercícios de estática. Ah, tá. A numeração está diferente. Número 5, beleza. Tá? Dúvidas no enunciado? A roldana é considerada perfeita aqui, tá? Segundo a lei de Newton, me diz o seguinte: para cada massa, para cada objeto M, eu tenho que a soma de todas as forças que atuam sobre esse objeto, né, que é chamada resultante de todas as forças que atuam sobre ele, é igual ao produto da massa do objeto pela aceleração. Tá? Então, eu tenho que identificar todas as forças que atuam em cada uma das massas, somá-las e mostrar que isso é igual ao produto da massa pela aceleração. Nesse caso, já foi dada a aceleração. O que foi perguntado é qual é a diferença, qual é a relação entre as massas para que eu tenha uma aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. Se vocês observarem a estrutura da máquina de Atwood, ela é o princípio básico de funcionamento de um elevador. Só que hoje a gente faz, ao invés de peso e contrapeso, subida e descida, a gente faz isso com um motor elétrico. Mas a ideia é subir ou descer objetos com uma aceleração controlada, uma aceleração desejada, menor que a aceleração gravitacional terrestre, né? Então, o primeiro passo aqui é identificar as forças do mesmo jeito que a gente fazia nos exercícios de estática, tá? Por hora, a gente não está considerando a roldana, a gente está considerando que ela é perfeita, então a gente não vai tê-la ali como um corpo rígido. O objeto A é puxado para baixo pela Terra, peso de A, e ao invés de cair, ele sobe. Por que ele sobe? Porque ele está sendo puxado para cima por uma força que eu vou chamar de TA. Essa força tem que ser maior que PA, já que esse objeto vai subir. E do outro lado tem também duas forças, peso de B. E se B não cai com a aceleração da gravidade, é porque esse movimento dele tem um freio, e esse freio é devido a uma tensão que eu vou chamar de TB. Tá? Então, identificadas as forças,
eu vou passar agora a fazer isso aqui. Né? Qual é a soma das forças que atuam sobre A? Ó, se o objeto sobe, a aceleração dele está para cima, então eu tenho que a tensão sobre A, subtraída do peso de A, é igual à massa do corpo A vezes a aceleração do sistema. Do outro lado, como o objeto desce, eu vou fazer aqui que o peso B, freado pela tensão B, vai ser igual à massa de B vezes a aceleração. Esta aceleração, dado do problema, 6 metros por segundo ao quadrado. Tá? Como foi dito que o cabo é inextensível, nós sabemos que as tensões A e B, elas têm que ter módulos iguais, né? Elas podem ter diferenças de direção e sentido, mas elas têm que ter módulos iguais. Então, vou substituir o que eu sei nessas equações aqui e ver como é que elas vão ficar. No lugar de TA, 1T. No lugar de PA, massa de A vezes a aceleração gravitacional terrestre, que a gente sabe que é 10, isso aqui é o peso do objeto. E isso é igual à massa do objeto vezes a aceleração do sistema, que foi dado como 6. Equação de baixo, peso de B, massa B vezes a aceleração gravitacional, 10, menos tensão, igual a massa B vezes a aceleração do sistema, que é 6. Tá? Se eu olho agora para essas duas equações, elas são simultâneas, né? Um sistema de equações integradas, eu vejo o seguinte: se eu somar tudo que está aqui com tudo que está aqui, direita e direita também, eu vou eliminar a tensão, que é um valor, né? Uma força que eu desconheço. Então ficaria assim: esquerda com esquerda, tensão menos 10 vezes MA, mais 10 vezes MB, menos tensão. Esse mais esse. Que tem que ser igual a esse mais esse. Ou seja, tem que ser igual a 6 vezes MA mais 6 vezes MB. Eu vou eliminar com isso a tensão. E aí eu vou ficar só com MA e MB. E o que o exercício me pede é essa relação entre MA e MB mesmo. Então eu vou fazer assim. Eu vou pegar esse menos 10 MA e levar para o lado direito da igualdade. E vou pegar o 6 MB e trazer para o lado esquerdo da igualdade. Então aqui vai ficar 10 vezes a massa B menos 6 vezes a massa B. E do outro lado, vai ficar o 6 vezes a massa A mais o 10 vezes a massa A. Ou ainda, do lado esquerdo, 4 vezes a massa B é igual a 16 vezes a massa A. E aí, o último passo, massa B vai ser igual a 16 quartos de MA, ou ainda MB tem que ser igual a 4 vezes MA. Ou seja, para subir esse lado e descer esse lado com 6 metros por segundo ao quadrado, essa massa tem que ser 4 vezes essa. Então, por exemplo, se você colocar aqui 10 quilogramas e desse lado colocar 40 quilogramas, o sistema vai se movimentar com 6 metros por segundo ao quadrado. Se você colocar 80 quilogramas aqui, você vai ter que colocar 320 quilogramas do outro lado para que o sistema se locomova aí com essa mesma aceleração, tá ok? Dúvidas nesse número 5, pessoal? Sem dúvidas. Tranquilo, senhor. Eu vou passar agora para o número 3, tá? Seguindo uma sequência aí em que eu estou aumentando o grau de dificuldade
do exercício, e não seguindo a sequência proposta originalmente. Então, passando para o exercício número 3, é isso que eu queria. Só queria alinhar aqui. Deixa eu puxar a figura dele. No exercício número 3, nós temos duas massas interligadas, tá? Também por uma roldana considerada feita. Porém, as duas massas não estão penduradas. Uma está apoiada por uma bancada e a outra sim, pendurada. O que vai mudar aqui? Essa massa não vai vencer o peso desta massa, mas sim o atrito que essa massa tem com a base. Tá? É um pouco a diferença, né, para vocês terem uma noção, né, pensarem um pouco aí no dia a dia, entre empurrar um objeto, fazer com que o objeto deslize e levantar um objeto. O que vocês preferem? Levantar um guarda-roupa ou empurrar? Empurrar, né, professor? Fica mais leve, né? Fácil, né? Então, aqui vocês vão ver que a massa que eu preciso pendurar aqui para causar um movimento de arraste, ela não é tão grande como a relação que apareceu lá na máquina de Atwood, tá? Então, os dados desse exercício, que para vocês aparecem com o número 3, tá? São os seguintes, ó. Nós temos uma massa apoiada na superfície de 90 quilogramas. Essa massa tem um coeficiente de atrito cinético com a base de 0,4 e o objetivo é calcular o valor do M2 para que o sistema seja movimentado com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, qual é o valor da massa M2 para o qual isso aqui vai se movimentar com essa aceleração? Segundo a lei de Newton, primeiro passo para resolver um exercício aplicando a segunda lei de Newton é identificar as forças. Então, aqui, massa M2, puxada para baixo pela Terra, peso 2. Ela não cai com aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, mas sim de 3, porque ela é freada, ela tem aqui uma tensão T2, que reduz a aceleração dela. A massa M1 é puxada para baixo pela Terra, P1, devido à pressão que exerce na bancada, empurrado para cima pela força normal, e devido à conexão do cabo, puxada da esquerda para a direita, com uma força T1. Devido a essa força T1, vai aparecer aqui o efeito da força de atrito, que, como sempre, é do contra, sempre se opõe ao movimento. Tá? Após identificar forças, eu vou aplicar a segunda lei de Newton, que é a soma das forças igual a massa vezes aceleração. No caso da massa M2, lembrando que o movimento do sistema é assim, esse cara sendo arrastado, a roldana girando para cá e esse cara descendo, né? Massa M2, P2 freado por T2 vai ser igual a M2 vezes a aceleração. Massa M1, ela não se movimenta na vertical. Então, na vertical, nós temos que o peso 1 é igual à força normal. Já na horizontal, nós temos que T1 subtraído da força de atrito
vai ser igual a M1 vezes A. Então, 3 equações. E agora eu vou inserir algumas coisas que eu sei a respeito dessas equações. Primeira delas, como o cabo é um cabo inextensível, ele não é um cabo com elástico, as tensões têm módulos iguais. Elas têm direção e sentido diferentes, mas módulos iguais. Tá? A força de atrito, o modelo que a gente está trabalhando, é que ela é igual a um coeficiente, nesse caso não é mais o estático, é o dinâmico, coeficiente de atrito cinético, vezes a força normal. Tá? Dito isso, como é que ficam as equações? P2 é M2 vezes gravidade. M2 é incógnita. Tensão, T. Não preciso distinguir entre T1 e T2. M2, minha incógnita. E a aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado, segundo enunciado. P1, que é igual à força normal, então força normal é igual a 90 vezes gravidade. Então já temos aqui que a força normal é de 900 newtons. E a última equação, tensão menos força de atrito, 0,4 vezes força normal. Putz, mas força normal eu sei quanto é, 900, né? Eu já tenho ela aqui do cálculo que eu fiz na equação anterior. Então, força normal, 900. Seguindo com a equação, isso é igual a M1, 90 kg, vezes a aceleração, que é 3. Então, reparem que quando eu substituir a segunda equação na terceira, eu agora tenho o valor da tensão. Tá? A tensão total, a tensão no cabo, desculpe, não tensão total, eu já chego em um valor numérico para ela, porque ó, o que eu botei aqui? Tensão menos 0,4 vezes 900 dá 360. 90 vezes 3 dá 270. Logo, a tensão no cabo, 360 mais 270, o que significa que a tensão no cabo é de 630 newtons. Sabendo o valor da tensão no cabo, eu sei qual é o valor de M2, ó. Porque a primeira equação tem M2 e T. Quando eu substituo isso lá no M2, eu vou ficar com M2 vezes 10 menos 630 igual a 3 vezes M2. 630 vai para o lado esquerdo, 3M2, ou para o lado direito, 3M2 vem para o lado esquerdo da igualdade. Então, teremos 10 vezes M2 mais 3 vezes massa 2 igual a 630. Logo, M2 igual a 630 dividido por 13. 630 dividido por 13 é igual a 48, aproximadamente 48,5 quilogramas. Então, seiscentos e trinta aqui. Eu cometi um erro. Vamos voltar. Está errado isso aqui. Olha só, que erro que eu cometi. Já acharam? Três positivo e 10 positivo. Né? Isso daqui, quando passa para o outro lado, vem como menos 3, tá? Então, ó, 10M2 menos 3M2 igual a 630. Logo, 7 vezes M2 igual a 630.
M2, então, é igual a 90 quilogramas. Então, olha só que coisa interessante. Eu consigo arrastar um bloco de 90 quilogramas com um bloco de 90 quilogramas, dando aí 3 metros por segundo ao quadrado de aceleração. E lá no outro, para chegar numa aceleração de 6, eu precisava de um bloco, um contrapeso, que fosse 4 vezes o anterior. Por quê? Aqui eu preciso vencer o peso desse lado. Aqui eu preciso, com esse bloco, vencer só o atrito que esse bloco tem com a base. Como a gente tinha dito anteriormente, né? É mais fácil empurrar do que levantar, né? O esforço é menor, em geral, o esforço é menor ao empurrar. Por isso, com massas iguais, 90 e 90, eu consigo colocar o sistema em equilíbrio, desculpa, em movimento com aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Dúvidas? Só ele é um pouquinho mais trabalhoso, né? Esse daí um pouco. O seguinte, bem mais. Porque aí esse próximo agora vai entrar o plano inclinado, né? Com o plano inclinado, a gente tem um pouco mais de trabalho matemático, apesar do princípio ser exatamente o mesmo, tá? Em termos aí de... No exercício, então, de número... Deixa eu ver aqui na lista de vocês. A gente está indo agora para o exercício 1, né? Eu vou fazer o 1 e depois o 2, eles são muito parecidos. A figura, inclusive, é a mesma, né? No 1 e no 2. Tá? Exercício 1, o que ele tem aí de característica? Nós temos uma massa conhecida, que é a massa 1, que está apoiada na bancada. Massa 1 é dada no exercício como de 260 quilogramas, tá? Apoiada num plano inclinado de ângulo 45 graus. E eu quero que M1 desça o plano com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, a ideia aqui é que o movimento seja de subida de M2, rodando, girando nesse sentido, e M1 sendo transportado plano abaixo com 3 metros por segundo ao quadrado, o que é menos de 1/3 da aceleração gravitacional. Então, estou suavizando consideravelmente a descida da massa M1, tá? O que mais que eu sei do enunciado? Eu sei que o coeficiente de atrito entre M1 e a base é de 0,3. O que muda nesse exercício em relação ao anterior, né, ao que eu tinha lá, o objeto apoiado na superfície plana? Agora, para que isso aqui desça com 3 metros por segundo ao quadrado, eu preciso frear o peso do objeto, porque ele tem uma componente que aponta para lá, usando a força de atrito e a tensão no cabo. Então, vamos identificar as forças. Desse lado, a massa M2 vai ser puxada para baixo. Eita, tá difícil fazer uma linha reta hoje, hein? Segunda-feira. A massa M2 é puxada para baixo, P2. Mas ela vai subir. Vai subir por quê? Porque tem uma tensão aqui, T2, apontando para cima. Essa tensão tem que superar o peso e fazer com que essa massa suba.
Massa M1 é puxada para baixo pela Terra. Então está aqui P1. Esse P1 tem duas componentes, né? A gente pode observar que P1 tem dois efeitos. Puxar o objeto rampa abaixo, a gente chama de P1x, e empurrar o objeto contra a superfície, que a gente chama de P1y, tá? Então, são aí os dois efeitos que o peso do objeto tem. Nós vimos em aulas anteriores que, devido a essa estrutura de triângulos aqui, o ângulo formado entre o peso e a componente P1y é igual ao ângulo do plano inclinado. O que mais eu tenho de força que atua sobre o objeto M1? Como ele é pressionado contra a superfície do plano, o plano empurra ele para cima com uma força normal. Ele está conectado à massa 2, então ele tem uma força T2. E como o deslocamento dele é rampa abaixo, o atrito, sempre contrário à direção e sentido do movimento, força de atrito aponta rampa acima, né? Ela reduz a aceleração dele de descida. Então, agora, sobre a massa M2, nós temos duas forças. Sobre a massa M1, nós temos uma, duas, três, quatro forças, sendo que uma delas dividida em duas componentes, tá? Como é que eu aplico as leis de Newton sobre essas massas? Vamos lá. Massa que está pendurada, tensão T2, ficou muito grosso isso aqui, deixa eu reduzir a espessura. Tá. Massa M2, puxada para cima por T2, que vai vencer o peso, T2 menos P2 vai ser igual a M2 vezes a aceleração do sistema. Massa 1 não tem movimento na vertical, o que significa que a força normal é igual a P1y. E na horizontal, né, paralela ao plano, nós temos que P1x, freado pela força de atrito, freado pelo cabo, vai ser igual a M1 vezes a aceleração. Tá? Então, três equações, duas para a massa apoiada e uma para a massa pendurada. O que eu posso dizer desse sistema? Posso dizer que, devido a essa configuração do peso, do mesmo jeito que lá na estática, P1x é o peso 1 vezes o seno do ângulo do plano. P1y vai ser igual a P1 vezes o cosseno do ângulo de inclinação. E ainda que a força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal. Vou substituir isso aqui nas equações. Então, com essas informações aqui, as equações vão ficar... e ainda, claro, né, não esquecendo, T2 e T1 têm módulos iguais, porque o cabo é inextensível. Desculpe que eu tinha esquecido essa última informação. Então, fica assim. No lugar de T2, T. No lugar de P2, M2G. M2 vezes aceleração. Força normal é igual a P1y, ou seja, P1, M1G, vezes o cosseno do ângulo de inclinação, que é 45 graus. E embaixo, P1x, que é P1, M1G, seno do ângulo de inclinação, 45, menos força normal, que é menos força de atrito, desculpa, que é μ vezes força normal, menos a tensão, tudo isso é igual a massa 1 vezes a aceleração. Agora nós vamos substituir nessas equações
os valores numéricos, os dados que a gente já tem, né? Então, seguindo aqui, ó, quais são os dados que a gente tem? Tensão eu não sei quanto é. M2 é minha incógnita, G igual a 10. M2 é minha incógnita, aceleração é dado do problema 3 metros por segundo ao quadrado. Então, substitui os valores conhecidos na primeira. Segunda equação, força normal é igual a massa 1, 260, gravidade 10, cosseno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2. Então, nós podemos dizer que a força normal é igual a 1.300 raiz de 2 newtons. Eu já tenho, então, o primeiro valor que eu extraí das informações, que é o valor da força que a base exerce sobre o objeto. Vou para a terceira equação. M1, eu sei o valor dele, 260, vezes a gravidade, 10, vezes o seno de 45 graus, também raiz de 2 sobre 2, menos coeficiente de atrito, foi dado pelo enunciado do problema, 0,3. Força normal, está aqui em cima, ó, 1.300 raiz de 2, obtive na equação anterior, tá? Menos tensão, não sei quanto é, igual a massa 1, 260, vezes aceleração 3. Se eu olho agora para essas três equações, eu vejo que eu estou com um problema resolvido. Porque a última equação tem apenas uma incógnita, que é a tensão. Então, eu posso calcular a tensão a partir daqui. E aí, a primeira equação fica só com M2 de incógnita. Após o cálculo de tensão, então eu chego no valor de M2. Vamos resolver essa aqui primeiro. 260 vezes 10 dividido por 2, 1.300 raiz de 2, menos 0,3 vezes 1.300 raiz de 2, menos tensão, igual a 3 vezes 260, que vai ser igual a 600, 780, né? Temos então que 1.300 vezes o monstrinho ali, aliás, 1.300 vezes 7, vezes raiz de 2, fica igual a 1.286,9, então 1.286,9, menos tensão igual a 780, logo a tensão é igual a 1.286,9 menos 780, o que é igual a 506,9. Então, 506,9 newtons. Tendo o resultado para a tensão, eu resolvi a questão da massa M2. Porque, ó, com esse resultado, eu venho aqui, substituo o T. O que eu tenho, então? Que 506,9 menos M2 vezes 10 igual a M2 vezes 3. Ou ainda, 506,9 vai ser igual a 13 vezes M2, logo M2, 506,9 dividido por 13, me dá aproximadamente 39 quilogramas, tá? Então, a gente vai precisar de uma massa de 39 quilogramas, atuando como contrapeso, atuando como freio do sistema aqui, para que a massa M1 desça a rampa
com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Tá? Dúvidas? Crise? Bem complexo. O exercício 2. Chega a ser até bonito de ver. Assim. Legal. Eu acho bem. Uma ótima coisa para fazer final de semana, viu? Você se diverte fazendo isso aí. Professor. No exercício 2, a gente vai ver o oposto disso aqui. E quando eu quero subir um bloco usando um peso aqui, né? O que vai acontecer? Claro que as massas vão ser diferentes, alguns outros valores aqui no exercício também são, mas conceitualmente o mais importante é a mudança do sentido da força de atrito, tá? Porque se eu uso esse bloco aqui para descer e subir esse cara plano acima, quando ele estiver se deslocando para lá, a força de atrito inverte para o lado oposto, tá? Vamos ver como é que isso fica. Então, o enunciado aí do exercício número 2, seguindo a numeração da lista, né? O exercício 2, ele diz que ele mantém aí essa massa M1 de 260 kg, que é a massa apoiada. O plano inclinado agora tem uma inclinação consideravelmente maior, passei para 60 graus. A aceleração 4 metros por segundo ao quadrado. O coeficiente de atrito um pouco menor, atrito cinético 0,3. Só que agora a ideia é que M1 seja deslocado para lá, plano acima. Então M2 desce, Roldana gira para cá e M1 sobe. Tá? Querem tentar fazer esse, pelo menos iniciá-lo, olhando para o anterior, já que eles são muito parecidos, para ver como é que ficam as dúvidas de vocês? Pode ser, senhor. Por Vamos mim. tentar? Então vamos lá. Vocês vão olhando o outro e vão vendo. Lembrando que a diferença é essa, né? Aqui a força de atrito vai apontar para lá, tá? Porque tem uma inversão no sentido do movimento. Seguinte. Primeiro passo, como em todos os exercícios desse tipo, é fazer a identificação das forças, tá? Então, diferença é que agora, massa M2, ela é puxada para baixo pela Terra, P2, e freada por T2, tá? Mas o movimento agora é de descida de P2. Desse lado, a Terra puxa esse cara para baixo, P1. A gente sabe que o peso aqui vai ter dois efeitos. Parte do efeito é arrastar o objeto plano abaixo e a outra parte é pressionar. Isso aqui ficou muito longo e torto. A outra, isso ficou pior. Agora, razoável. E esse aqui é pressionar o objeto contra o plano, tá? O que mais que atua sobre esse cara? Ele foi empurrado contra o plano foi pressionado e empurra o objeto para cima, força normal. Ele está sendo puxado para lá pela massa 2, tensão, e agora, como ele vai ser arrastado para lá, ele vai ter um movimento plano acima,
O atrito sempre se opõe ao movimento. Então, se ele vai da plano acima, o atrito é plano abaixo, tá? Então, aplicando a segunda lei de Newton sobre cada uma das massas, o que nós vamos ter? Do lado esquerdo, T2 vai superar P2 e levar essa massa M2 para cima com uma aceleração que foi dada pelo enunciado. Do lado direito, força normal e P1Y se anulam, então Fn igual a P1Y, já que a massa M1 não sobe nem desce na vertical. E na horizontal, agora, tensão freada por P1x, freada pela força de atrito, vai ser igual a M1 vezes a aceleração do sistema. Então, as mesmas três equações, com a diferença de que agora é um movimento de subida plano acima, tá? As tensões 1 e 2 continuam sendo iguais, porque a gente continua tendo um cabo inextensível. P1x é a componente que não está ao lado do ângulo de inclinação. O ângulo de inclinação está aqui. Então, P1x vai ser P1 seno do ângulo de inclinação. P1y é a componente do peso que está ao lado do ângulo, então fica com o cosseno de θ. E a gente sabe também que a força de atrito é igual ao coeficiente de atrito cinético, nesse caso, vezes a força normal. Vou pegar estas informações e substituir nas três equações ali da lei de Newton. Como é que ela vai ficar? T2 é substituído por T, P2 por M2 vezes gravidade, lembrando que M2 é uma incógnita. Do outro lado, M2 vezes aceleração. Força normal é igual a P1y, ou seja, M1, gravidade, cosseno do ângulo de, agora, 60 graus. Terceira equação, tensão menos P1x, M1G seno de 60 graus, menos força de atrito, coeficiente de atrito vezes força normal, tudo isso igual a massa 1 vezes A. O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir os valores numéricos, né, os dados de enunciado que eu tenho, e ver como é que eu faço para chegar na resposta que me foi solicitada. Então, ali, seguindo, tensão eu desconheço, M2 é minha incógnita, gravidade é 10. M2, minha incógnita, a aceleração do sistema é de 4 metros por segundo ao quadrado agora, tá? Então, no lugar da aceleração, 4. Equação de baixo, força normal igual a M1. M1 continua sendo 260 kg. Gravidade 10. Só que agora o cosseno é de 60 graus. Cosseno de 60 graus é igual a 1/2, tá? Então, daqui nós temos que a força normal ela é igual a 1.300 newtons. Então, a equação 2 já me dá o resultado da força normal. Equação 3, tensão menos M1, 260, vezes 10. Seno de 60 graus é o raiz de 3 sobre 2, menos coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito está lá no enunciado de 0,3 para esse exercício. E a força normal a gente calcula aqui em cima, 1.300. Tudo isso é igual a massa 1, 260, vezes a aceleração do sistema, 4 metros por segundo ao quadrado. Reparem que agora, na equação 3, eu já tenho a solução da tensão.
É só rodar a manivela. Ó. Daqui a gente vai ter que tensão menos 1.300 raiz de 3 menos 0,3 vezes 1.300 é igual a 260 vezes 4, que vai dar 520.040. Tá? Então, tensão vai ser igual a 1.040 mais 1.300 raiz de 3 mais 0,3 vezes 1.300. O que isso significa? Significa 1.300 vezes mais 1.040 significa uma tensão de 3.681,7 newtons, tá? E aí, último passo, sabendo o valor da tensão, eu vou aqui na equação que relaciona a tensão em M2 e posso calcular o valor de M2. No lugar do T, 3.681,7 menos 10 M2 igual a 4 M2. Então, 14 M2 é igual a 3.681,7. Logo, a massa M2 tem que ser igual a 262,97, vai, aproximadamente 263 quilogramas, tá? É a massa que eu preciso pendurar aqui para conseguir fazer a massa M1 subir plano acima. Alguém chegou nesse resultado? Alguém tinha acertado? Ou pelo menos aproximadamente nesse resultado? Eu me compliquei ali, senhor, na hora da raiz quadrada aí. Tá. Foi mais confusão Eu Passar pra também, raiz matemática. quadrada. eu fiz raiz quadrada também. Aonde que vocês fizeram raiz quadrada? Mas aqui você faz a raiz quadrada. Isso aí mesmo. Ah, Eu esqueci de colocar essa raiz quadrada, senhor. Jogar a raiz quadrada. tá. Esqueceu de colocar a raiz quadrada. Tá bom. Isso, é. Tá, é mais um detalhe de cálculo que um erro conceitual, não é grave. Ok, então deixa eu ver aqui o que vocês estão enxergando como exercício. Tem mais um, né? Mais um ou dois, nem sei. Manutenção, processo. Mais um, acho que 5. Mais um, né? Deixa eu ver aqui nos trabalhos. Esse eu fiz, esse eu fiz, esse eu fiz. Ah, na verdade, o número 4, né? Tá. Eu acabei fazendo numa ordem bem diferente daqui. Exercício número 4, ele é bem simples, tá? É dado uma massa de 2 kg. Ela
é abandonada a partir do repouso de uma altura de 45 metros, então a velocidade inicial dela é 0 metros por segundo, e ela cai até atingir o solo, tempo de queda dela de 4 segundos. Tá? O que é interessante observar nesse exercício aqui? 45 metros, tá? Do jeito que nós fazíamos anteriormente, né, considerando o objeto sem atrito, como é que era a solução desse exercício aqui? Você tinha, essencialmente, que trabalhar isso aqui. Altura igual à altura inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, menos 1/2 da gravidade, aqui está a grande diferença, vezes o tempo ao quadrado. Esse objeto não vai cair com a aceleração da gravidade. Tá? Por quê? A gente fazia assim, ó. Para o objeto chegar em 0, partindo de 45, com velocidade 0, sendo puxado para baixo pela Terra, qual é o tempo de queda dele? Tá? Então, esse tempo de queda, 45 dividido por 5, tempo de queda ao quadrado, isso é igual a 9, logo o objeto demora 3 segundos para chegar no solo. Mas ele está me dizendo que o objeto não demora 3 segundos para chegar no solo, demora 4. Tá? Por que esse objeto demorou mais tempo? Porque o atrito reduziu a aceleração do movimento. Então, o que a gente precisa levar em conta aqui é que nesse movimento de queda, o objeto foi puxado para baixo pela Terra, peso, mas ele foi puxado para cima por uma certa força, que é a força de atrito. Tá? Então, como é que a gente pode calcular a força de atrito? O peso do objeto foi dado. Né? O peso do objeto vai ser o 2 vezes o 10 da gravidade. A gente está falando de um objeto de peso 20 newtons. E o atrito médio é o que é pedido. Usando a lei de Newton, nós sabemos que aqui peso menos força de atrito é igual a massa vezes a aceleração. Peso nós temos, força de atrito queremos ter, massa nós temos e aceleração nós não temos, mas podemos ter, e é fácil. Ó. Esse movimento, o movimento com essa característica aqui, como a gente está falando em aceleração média, eu posso usar essa mesma equação. Diferença. Eu tenho que calcular a aceleração, ela não é mais g. Tá? Então, como é que eu vou chegar nessa aceleração? Vou fazer assim, ó. O objeto chegou em 0 de altura, partiu de 45, com velocidade 0, sendo puxado para baixo com uma aceleração que eu não sei quanto é. E isso fez com que ele chegasse neste ponto 0 em 4 segundos. Tá? Então, aqui 0 igual a 45 menos 16 dividido por 2 vezes A. 16 sobre 2 dá 8, né? Então, a gente vai ter que A vezes 8, ou 8A, tanto faz, é igual a 45. Logo, a aceleração é 45 oitavos, o que nos dá aproximadamente 5,6 metros por segundo ao quadrado. Então, o objeto ele não caiu com 10 metros por segundo ao quadrado, mas sim com essa aceleração média. Né? E aí, o que a gente faz aqui? Ó, eu sei o peso, 20. Quero saber a FAT. Sei que a massa é 2. E agora sei que a aceleração foi 5,6. Então, força de atrito vai ser igual a 20 menos 2 vezes 5,6. Ou seja, 20 menos 11
8,2, o que significa 8,8 newtons de força de atrito em média, tá? Então, esse exercício mistura um pouco da cinemática com a dinâmica para que a gente chegue no valor médio da força de atrito.